Professor Davi Duarte, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Professor, vamos comentar aqui algumas iniciativas para tentar melhorar a vida dos pedestres, né, de alguma forma. Que Brasília carece muito disso, inclusive é importante destacar. Tivemos na Câmara Legislativa a aprovação de um projeto de lei de autoria do deputado distrital Gabriel Magno, que institui o Estatuto do Pedestre do Distrito Federal, cria o Dia do Pedestre e também traz aqui outras providências. Pelo que o senhor viu aqui do texto, professor, é realmente uma boa iniciativa? Isso pode resultar em ações práticas para melhorar a vida dos pedestres? Bruno, excelente iniciativa. Agora tem que tirar isso do papel, né? Até que porque as intenções são as melhores possíveis, né? Brasília é uma cidade que tem... que traz algumas dificuldades para os pedestres, inclusive o Lúcio Costa, lá atrás, em 1974, ele falava que a gente precisa resolver, palavras dele, né? Nós precisamos resolver alguns problemas da cidade, inclusive para que os pedestres não fiquem ilhados. Ele usa essa expressão, ilhados. O eixo rodoviário é uma grande barreira para os pedestres. Agora, esse projeto é uma excelente iniciativa e a gente precisa ter um grupo chamado Andar a Pé, né, que toma conta ou que se propõe a melhorar a vida dos pedestres aqui em Brasília. E é uma coisa que pode resultar em boas práticas. Na verdade, quem anda a pé pela cidade, não só aqui no plano piloto, mas nas cidades satélites, a vida do pedestre é muito difícil. Os pedestres não têm calçadas, né? E quando a gente fala de pedestre, e se pensar alguém que está com um pouco de sobrepeso, tem alguma mobilidade reduzida, alguém que anda de muleta ou de bengala, ou, enfim, tem alguma dificuldade nesse nível. E, pior ainda, se é um cadeirante, essas pessoas têm imensas dificuldades de circular a pé. Cego, então, também sofre muito com as travessias, as irregularidades das calçadas. Olha, é interessante porque a gente reclama de qualquer buraco na pista do carro. Se tiver uma irregularidade, está todo mundo reclamando. As calçadas... uma grande parte das calçadas, quando existem, essas calçadas são lixo, né? Tem poste no meio da rua, no meio da calçada, tem irregularidades as mais diversas. Tem calçada que parece que é pista de obstáculos, né? Você está andando ali numa determinada altura, de repente uma mureta gigantesca que você tem que escalar a calçada, aí vem um poste, aí uma rampa, aí, enfim... É um horror. Olha, eu vou contar rapidamente uma historinha. O embaixador da Bélgica, quando chegou ao Brasil, ele, um cara ainda jovem, né, o Claude, isso tem uns 10 anos, primeiro dia ele, animado, foi correr na calçada aqui do Lago Sul. Ele tropeçou numa irregularidade lá, caiu, quebrou o braço, teve problemas seríssimos no cotovelo, ficou aí uns 6 meses. As calçadas quase provocaram um problema diplomático. Exatamente. E, bom, ele era, enfim, nosso amigo e tudo, e ele ficou muito chateado com isso. E duas coisas que ele era espantado aqui no Brasil, a qualidade das calçadas e o tufo de óleo diesel que os ônibus jogavam pela chaminé, né, do ônibus de poluição. Agora, professor, esse Estatuto do Pedestre, né, traz linhas gerais. A gente poderia dizer assim que se tudo isso fosse implementado, né, a gente teria uma melhoria significativa na mobilidade aqui no Distrito Federal. Agora, tem um dispositivo importante aqui no capítulo 3, o artigo 6º diz que cabe ao Estado, né, de alguma forma, implementar um plano de mobilidade a pé, né? A gente pensa muito em mobilidade, remetendo ao carro, ao transporte público, coisa importante, mas às vezes se esquece que as pessoas em algum momento vão caminhar, vão desembarcar, vão descer do carro, vão desembarcar do ônibus, precisam caminhar até a parada de ônibus, né? E nem sempre a gente pensa nesses caminhos, né, professor? Pois é, olha, na UNB, lá nos anos 60 e até um pedaço dos 70,
uma das coisas que fizeram foi plantar grama em todo o campus, né? E deixar que as pessoas escolhessem os caminhos. E só depois que os pedestres fizeram ali aquela trilha, é que eles construíram as calçadas naquele lugar. Isso há 50 anos, né? 50 anos atrás. Bom, mas é preciso pensar nisso, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, Bruno. Raramente o engenheiro, o poder público vê o trânsito com os olhos do pedestre, né? Só vê atrás de um volante. Então isso é muito ruim. E é bom que todo mundo se prepare assim, perceba, porque todo mundo é pedestre. A hora que você desce do seu carro, você tem que atravessar uma rua, você para num estacionamento, você tem que fazer um pedaço do seu trajeto a pé, e é bom para todo mundo, né? Um exemplo muito bom que a gente tem aqui em Brasília é a faixa de pedestres, né? Exato. Aproveitando até o gancho, né, professor? A gente teve o anúncio por parte da Secretaria de Cultura, com o secretário Cláudio Abrantes, que a faixa de pedestres vai ser declarada patrimônio material aqui do DF. Inclusive, a reunião que vai fazer essa oficialização deve acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas, e é um reconhecimento daquilo que a gente já tem orgulho, na prática já é o nosso patrimônio, né? Está sendo oficializado agora. Eu até citei na semana passada essa declaração de patrimônio, e muitos ouvintes, inclusive acabei de receber uma participação nesse sentido, do Eduardo, está dizendo, olha, já que a gente vai declarar a faixa de pedestre patrimônio, o governo poderia cuidar melhor delas, né? Não vamos deixar nosso patrimônio abandonado, porque o que mais tem aí é faixa que não está bem pintada, mal sinalizada. Então tá certo, declarar patrimônio, ok, legal, mas vamos cuidar do patrimônio, né, professor? Pois é, a gente é muito descuidado com a história, com o patrimônio, e é bom também que o estatuto aqui do pedestre, ele é incisivo com relação às faixas de pedestre. Tem que ser pintadas, mantidas, tem que ser melhoradas, iluminadas, tem até uns dispositivos luminosos que precisam ser instalados em algumas faixas e por aí vai. Então é importante cuidar desse patrimônio, porque se a gente baixa a guarda para qualquer coisa, sabe, a coisa degringola, né? Então, quando a gente tem um patrimônio, é preciso cuidar, limpar, repintar, lavar todo dia, né? É um cuidado permanente. Infelizmente, o governo tem, durante alguns períodos, falhado nisso, né? E termina gerando problemas, inclusive atropelamentos. Estou recebendo aqui uma série de participações de ouvintes só para ilustrarem a situação de calçadas precárias aqui no Distrito Federal. Nosso ouvinte José Roberto, morador da Asa Sul, está colocando aqui, né, que as pessoas acabam criando, né, os próprios caminhos na ausência de calçadas. O que mais tem por aí é trilha dos pedestres passando na grama, né, e aí já se forma aquilo se consolida, mas a pessoa passa ali não é porque quer, porque é o caminho natural, sendo que Brasília às vezes te obriga a fazer uma volta muito longa, e ele mandou uma foto aqui de alguns espaços que eu tô vendo que tá assim, né? O Irá, que é um ativista, um ciclista, aliás, o Irá Lourenço, ele faz disso uma prática, né? Ele fala da questão da mobilidade ativa e usa bicicleta. Então ele tem várias fotos. Um cadeirante, aqui na Asa Norte, no centro da cidade, um cadeirante que consegue andar por ali é um herói, né, naqueles comércios. São muitos obstáculos para todo mundo. Sim. Tá aí. Vamos deixar essa reflexão e enaltecer essas iniciativas, quanto as pessoas estão preocupadas também com os pedestres, né? Tanto desse estatuto, que ainda vai para análise do governador Ibanez Rocha para ver se vai ser sancionado ou não, e também da declaração da faixa de pedestre como patrimônio. Acho que é importante, é simbólico, mas é aquele simbolismo que eventualmente ajuda todo mundo a cuidar melhor, né, desse patrimônio. É um avanço e, na verdade, assim, cuidar de nós mesmos, né? Nós pedestres, todos somos pedestres, isso é importante. O carro não pode ter
ter prioridade absoluta numa cidade. Ele é útil, tudo, mas primeiro o ser humano, depois as máquinas. Professor Davi Duarte,